Vamos aprender a utilizar o painel da oficina no seu sistema OS digital, indo até então as vendas. Você inicia o seu atendimento, coloca as informações do veículo, do seu cliente, e aí você vai adicionar os itens e é necessário adicionar mão de obra, porque o sistema precisa entender que o veículo está na sua oficina para ser realizada a manutenção. Senão, este veículo não vai aparecer lá no painel. Então você adiciona os serviços que serão realizados, as informações do veículo e você deixa essa caixinha aqui exibir no painel selecionada, clica em salvar a venda e salvar e abrir ordem de serviço. Indo lá na tela do painel, que você pode deixar uma televisão, uma Smart TV, ou um monitor virado lá para a oficina, onde fique bem visível para os mecânicos. Eu tenho aqui disponível agora, neste momento, os mecânicos Josias e Rivaldo. Como que o sistema sabe que o Josias e o Rivaldo, os dois são mecânicos, eles precisam aparecer aqui na listagem de mecânicos. Lá na configuração, lá no cadastro do sistema, quando você for cadastrar cargos, quando você for criar os cargos da empresa, você precisa adicionar que o cargo, por exemplo, de mecânico e atendente, aqui no meu caso, executa serviços sim. Então eu tenho mecânicos e atendentes que executam serviços na minha empresa. E aí eu vou adicionar este cargo mecânico barra atendente lá no cadastro do meu funcionário. Então eu cadastrei o Josias e o Rivaldo e lá no cadastro dos dois eu adicionei que eles pertencem ao cargo mecânico atendente. Então eu criei o cadastro do meu funcionário, falei que o meu funcionário pertence ao cargo de mecânico, que realmente o Rivaldo é um mecânico, e ao criar o cargo mecânico, eu adicionei que este é um cargo de quem executa serviço na minha empresa. Ao criar uma nova ordem de serviço, eu salvo ela como ordem de serviço, lá faço o atendimento, e aí o sistema traz o veículo da ordem de serviço em questão para cá. Eu clico aqui no número da venda e depois eu clico em iniciar serviço. Ao iniciar o serviço, eu vou adicionar aqui qual mecânico vai executar qual serviço. Então eu vou fazer uma ligação entre os dois. Josias mecânico vai fazer a troca de óleo, eu clico em apontar e o Rivaldo vai fazer o alinhamento. Clique em apontar. Em histórico de serviço eu consigo visualizar quais mecânicos que eu apontei para cada serviço. Estou falando em apontar porque aqui eu já estou fazendo também um controle de horas trabalhadas e de comissão. Quando eu aponto o mecânico lá no painel, o próprio sistema já vai começar a fazer um controle de horas assim que eu iniciar o serviço. Se eu iniciar os dois serviços ao mesmo tempo, então os dois mecânicos estão executando um troca de óleo e o outro alinhamento no mesmo tempo. Não dá para fazer, então primeiro eu vou executar o alinhamento, eu vou iniciar apenas o alinhamento. E aí eu posso compartilhar aqui o início dos serviços com o meu cliente, com o dono do carro. Basta clicar em sim aqui em compartilhamento de acesso com o cliente. Ele traz as informações do cliente, basta clicar em sim. Ele vai criar já uma mensagem pronta com um link. Você pode enviar para o seu cliente, para o dono do carro. No caso, eu estou enviando para o Fábio aqui via WhatsApp uma mensagem de texto com um link para o Fábio clicar e acompanhar o andamento da manutenção do carro dele. Ao clicar no link, o Fábio consegue visualizar lá no celular dele ou no computador, de onde ele estiver, que os serviços já foram iniciados, estão em execução. Eu posso clicar no número da venda, clicar em parar serviço e eu vou parar a troca de óleo por enquanto. Aí eu tenho que colocar por que eu estou parando o serviço, eu tenho que colocar o motivo da pausa. Clico em parar o serviço. Parei o serviço, o Josias volta lá para a listagem de mecânicos disponíveis, agora só o Rivaldo está fazendo o alinhamento no carro do cliente.
Digamos que o alinhamento já foi executado, finalizou o alinhamento, então eu clico lá no número da venda e clico em finalizar. O único serviço que está em execução é o alinhamento, eu escolho e clico em finalizar o serviço. O próprio sistema já manda ali a atualização para o meu cliente de que o alinhamento foi finalizado. Agora eu preciso iniciar o outro serviço. Vou indicar que o Josias vai fazer a troca de óleo. Vou apontar novamente o mecânico, porque eu poderia escolher um outro mecânico para realizar o serviço. Então, todas as vezes que eu for iniciar o serviço, eu aponto qual é o mecânico que vai realizar aquele serviço. Posso compartilhar novamente com o meu cliente o status, mas como o meu cliente já está acompanhando pelo primeiro link que eu enviei, não tem necessidade. Todas as vezes que eu iniciar, finalizar ou pausar um serviço, o sistema informa para o cliente fica ciente lá no linkzinho que ele clicou, o alinhamento está finalizado e agora a troca de óleo está em execução. Mesma coisa, se eu quiser finalizar a troca de óleo, clico no número da venda e clico em finalizar o serviço. Eu escolho então qual é o serviço que eu quero finalizar, que é a troca de óleo. Tenho inclusive um histórico da execução de todos os serviços. O Josias iniciou a troca de óleo, eu parei, depois o Josias voltou a fazer a troca de óleo. Então eu consigo ir criando ali as etapas de atendimento no meu sistema e o sistema vai criando o cálculo de quantas horas ou quantos minutos ali o meu funcionário trabalhou naquele veículo. O Josias então finalizou a troca de óleo, vou clicar em finalizar serviço. A venda sai do painel, o atendimento sai do painel e o status do atendimento lá para o meu cliente muda para finalizado. O cliente pode clicar aqui no link do Sobre Rodas para acompanhar o histórico de todas as manutenções que foram feitas no carro dele ou nos veículos dele. Então, ao visualizar os apontamentos realizados lá pelo meu painel, ele coloca então quanto tempo Josias Mecânico levou para executar a troca de óleo, qual a porcentagem de comissão dele e quando eu cadastrei o serviço troca de óleo, eu coloquei o tempo que levaria para um funcionário executar esse serviço. Então, depois eu consigo apenas tirar o relatório de comissões, visualizar o tempo de trabalho de cada funcionário, quanto que eu deveria pagar de comissão para ele e se o funcionário levou o tempo correto para executar o serviço ou se ele terminou antes ou demorou mais para executar aquele serviço.